Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a 27 de fevereiro. 27 de fevereiro, estamos já pisando os últimos metros, os últimos dias do mês de fevereiro. Para a glória de Deus, estamos chegando a mais um final do mês de fevereiro. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado de tantas coisas que poderiam terem acontecido nas nossas vidas. Deus é fiel. Deus é fiel. Coloque isto na sua mente, no seu espírito, no seu coração. Não esqueça jamais que Deus é fiel àqueles que o buscam e o temem. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a nossa programação, a Bíblia, o mate e o amanhecer. Vamos de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui no nosso Facebook, onde queremos trazer uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus para nós refletir, uma palavra de Deus que possa nos corrigir, uma palavra de Deus que possa nos ensinar, uma palavra de Deus que possa nos disciplinar, uma palavra de Deus que nos leve ao confronto com o pecado. Não com o nosso irmão, não com a nossa denominação, não com a nossa liderança, não com nossos irmãos, mas sim que nós possamos ter um confronto verdadeiro contra o pecado. Isso sim, isso sim. E sabe, estava dia de ontem, nós fomos fazer nossa live em espanhol, ali começamos no livro de Provérbios. No capítulo número 1 de Provérbios, falando sobre o propósito dos provérbios, e ele vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, quando nós temos esse temor, um temor santo, uma reverência, Deus opera e se manifesta sobre as nossas vidas. O livro de Provérbios, ele foi escrito logicamente por Salomão, o filho de Davi. Salomão vem ser o terceiro rei que vem estar sobre Israel. Depois de Salomão vai vir a divisão do reino e vai existir em 2 reinos. Um em Israel, que vai se chamar, são as 10 tribos do norte, e 2 tribos no sul, que vai se chamar o reino de Judá, cuja capital vai ser Jerusalém. Bem, Salomão escreve 31 provérbios que nós temos na nossa Bíblia. Se nós tomar em um mês esses provérbios, nós podemos lê-lo um por um. Os 31 provérbios. E seria algo muito saudável, muito bom para nossas vidas, conhecer, nós aprofundar nos provérbios de Salomão. Provérbios, ele não tem pontos doutrinários, como, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, Romanos, aos Efésios, enfim. Mas sim tem grandes ensinamentos para a nossa vida. Encontramos no livro de Provérbios grandes princípios para a vida cristã a ser colocados por obra. Se nós colocássemos por obra os princípios, os ensinamentos do livro de Provérbios, seria algo sensacional para nossas vidas. Como mudaria a nossa maneira de ver as coisas? Como mudaria a nossa percepção de que é verdadeiramente o cristianismo? De que é verdadeiramente viver em
santidade. Sabe, santidade, quando nós falamos de santidade, está falando que nós devemos de estar apartados. Apartados de quê? Apartados do mundo, apartados do pecado. Isso é o que quer dizer justamente a palavra santidade. A palavra santidade está nós falando disto. A palavra de santidade está nós falando de uma separação do mundo para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santidade vai muito além, preste bem atenção nisto. Santidade vai muito além da maneira como a pessoa se veste. Não confundamos a palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus, com usos e costumes. Tem usos e costumes, os quais, logicamente, que respeitamos. E se você está congregando num lugar que tem usos e costumes, você vai ter que respeitar as normas daquele lugar. O que nós não podemos fazer é querer impor nossos usos e costumes a quem não os tem. Agora, vai ser mais santo aquele que pratica usos e costumes e aquele que não pratica usos e costumes? O que nos diz a palavra de Deus a respeito disto? Sabe, o homem é um ser espiritual. O homem é um ser espiritual. Se nós começamos a estudar a palavra de Deus, e lá no começo, Gênesis, capítulo 1, 2, 3, enfim, vamos ver que Deus vai criar o homem. Na verdade, Deus cria o homem. E o homem vai ser totalmente diferenciado do resto da criação de Deus. Primeiro, tudo que Deus criou foi feito através da sua palavra. Nós vamos encontrar no Gênesis, no Bereshit, no começo de todas as coisas, nós vamos encontrar a seguinte expressão: e falou Deus, e houve separação entre o céu e a terra, sobre as águas que estavam em cima e as águas que estavam embaixo. Nós vamos encontrar essa expressão. Falou e disse, criou Deus através da palavra, criou os peixes, criou os monstros marinhos, criou, enfim, toda a criação. Agora, quando Deus foi criar o homem, a palavra de Deus vai dizer, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. E Deus vai tomar do pó da terra, vai fazer um barro e ali vai fazer o homem. Vai fazer o homem. E vai soprar o fôlego do Espírito sobre o homem. E aí é onde começa a grande diferença entre o homem e os animais. Primeiro porque Deus não vai falar, Deus vai fazer o homem. Deus vai formar o homem. E Deus continua formando o homem. Quando falamos de homem, falamos em sentido genérico, tanto homens como mulher. Deus vai fazer o homem. O salmista Davi diz, entretecido fui no ventre da minha mãe. Salmo 139. Deus nos forma no ventre da nossa mãe. E Deus é tão criativo que não existem duas pessoas no mundo inteiro que sejam parecidas. Poderão ter alguma semelhança, mas o DNA vai ser diferente. O caráter, a personalidade vai ser totalmente diferente.
Poderão ter alguns traços, poderá ter alguma certa semelhança. E Deus vai soprar espírito de vida no homem, o fôlego da vida. O seu espírito vai ser colocado dentro do homem. É algo tremendo, é um mistério que Deus dá ao homem a capacidade de falar. E falar é algo totalmente espiritual. É espiritual. Tem a ver com o nosso espírito. Quando Jesus foi curar um menino surdo e mudo, ele repreendeu o espírito que estava nele. Deus colocou do seu espírito sobre nós, nos dando a capacidade de nós poder nos comunicar, de nós poder falar. Agora, Ele colocou dentro de nós um órgão que é o que vai articular as palavras movidos pelo nosso espírito, que é o fôlego de Deus. A presença de Deus sobre o ser humano. O ser humano é um ser espiritual. Por isso é que Jesus vai falar lá em João capítulo 4, verso número 8, dizendo para a mulher samaritana que Deus é espírito e que é necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade. Deus é espírito. Então Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Então nós somos seres espirituais. Agora, temos a capacidade de falar. Temos órgãos que formam parte do nosso corpo que nos levam a falar, a nos comunicar. As cordas vocais e a língua. Agora, preste bem atenção. Onde está a sua língua? Ah, pastor, a língua está na boca. Muito bem, está na boca. Mas ela está detrás dos dentes. A língua tem duas muralhas, e alguns até três, tem um bigode. Tem duas muralhas que estão antes dela. A nossa boca fechada, e são os nossos dentes. Minha língua está detrás dessa muralha. Para que ela não saia, para que ela não venha ferir, para que ela não venha destruir, para que ela não venha falar maldades, para que ela não venha difamar. O que estamos fazendo nós com o dom precioso que Deus nos deu, que é falar? Quais são as nossas conversas? O que estamos nós conversando? Provérbios vai nos ensinar. Do fruto, capítulo número 13, Provérbios 13, verso 2 e 3, vamos estar lendo. Do fruto de sua boca se saciará o homem bom, mas as almas do iníquos perecerão. O que guarda sua boca cuida de si mesmo, mas o que abre seus lábios causa sua própria ruína. O que abre seus lábios causa a sua própria ruína. Temos que ter muito cuidado, muita cautela naquilo que falamos. O próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que tem um tempo
determinado para todas as coisas. Isso é algo que nós devemos de ter presente na nossa vida e aprender isto, que tem um tempo determinado para todas as coisas e tem o tempo de nós ficar calados. Quantas amizades, quantos casamentos têm sido destruídos como consequência das palavras. Começamos falando, de santidade. E dizia que a santidade vai muito além da forma de você vestir, vai muito além de uma aparência física. Por exemplo, eu posso usar barba, outros não usam, porque os usos e costumes da sua congregação não permitem. Tudo bem, mas não temos base bíblica para dizer que eu não posso usar barba. Bem, dito isto, e estou usando como exemplo minha própria pessoa para chegar ao seguinte raciocínio, que estamos falando daquilo que está dizendo o livro de Provérbios, que não é uma doutrina, é um ensinamento, é um princípio para as nossas vidas, que está dizendo: o que guarda sua boca cuida de si mesmo, mas o que abre seus lábios causa sua própria ruína. Então, de que me vale eu ter uma aparência disfarçada de santidade, me vestir de aparências e com a minha língua, lembre-se, falar é algo espiritual, e com a minha língua eu vou difamar o meu irmão, eu vou falar mal do meu pastor, eu vou falar mal da liderança, eu vou falar mal da minha esposa, ou alguém vai falar, uma mulher vai falar mal do seu esposo, e por aí vai indo. E não cuidamos a nossa língua. Alguém disse que quando nós batizamos, a língua não é batizada porque não se molha e fica dentro da boca. Mas tudo bem. Nós podemos aprender a frear a nossa língua. E se nós fôssemos falar do que diz o apóstolo Tiago sobre a língua, talvez vamos dar uma mergulhada no dia de amanhã sobre o apóstolo Tiago e sobre o que ele fala sobre ele. Agora, Provérbios 18, capítulo número 18, verso número 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que a ama comerá dos seus frutos. Então alguns podem até amar esse pequeno membro que está escondido, que está dentro da nossa boca, que Deus levantou uma muralha, que Deus fez ali uma fortaleza para proteger, para que ela ficasse presa, e nós a liberamos, porque temos a chave dessa fortaleza. Estamos com a Bíblia debaixo do braço e estamos espraguejando o nosso irmão. Estamos com a Bíblia embaixo do braço e estamos amaldiçoando o nosso irmão.
Que está dizendo o provérbio, que está dizendo Salomão, que a morte e a vida estão na ponta da língua. Então, quando falamos de santidade, o primeiro que devemos de santificar é a nossa língua. É o primeiro que tem que ser santificado. É o primeiro que tem que ser guardado. É o primeiro que deve ser domado. Assim como se doma um cavalo. Alguém pega um cavalo silvestre, selvagem, e vai ensiná-lo, vai domá-lo e vai dominar. Falar algo espiritual. E para dominar a nossa língua é através do Espírito e não através das nossas emoções. Então, primeiro vamos parar e vamos meditar um pouquinho. O que eu ando conversando? O que eu falo com meus vizinhos? O que eu falo com a minha esposa? Eu sou daqueles que leva e traz? O que andamos fazendo com o dom espiritual que Deus nos deu, que é o poder de nós comunicar? Agora que nós conhecemos a verdade, agora que nós conhecemos a palavra de Deus, agora que nós conhecemos ao Senhor Jesus, agora que Ele mora nos nossos corações, o que estamos fazendo nós? Vamos andar de casa em casa? Às vezes eu vejo pessoas que fazem o seu recorrido diário. Chegam a determinada hora do dia, chegam a um determinado horário e começam de casa em casa, de casa em casa. Levando o quê? Levando as novidades do bairro, da família que ela visitou. Meu amado irmão, a palavra de Deus começa dizendo no provérbio número 1 que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Esse é o princípio de todas as coisas, de todas as coisas, o temor ao Senhor. Sem temor ao Senhor não existe santidade. Sem temor ao Senhor nós não dominamos esse pequeno membro chamado língua. Não o dominamos. O que nós estamos alimentando quando murmuramos? Ou, como se diz aqui no sul do Brasil, quando levamos uma fofoca, um chisme, o que nós estamos alimentando? Lembra-se? Falar é algo espiritual. Quando eu levo uma fofoca, quando eu levo um chisme, eu estou alimentando meu espírito ou estou alimentando a minha carne? Estou alimentando as minhas emoções. As emoções são traiçoeiras. Não se adora a Deus através de emoções. Em espírito e em verdade se adora a Deus. E Deus anda à procura, anda buscando tais adoradores, porque Ele se agrada deste tipo de adoradores. O que estamos alimentando? Nosso espírito ou nossa carne? Nosso espírito ou nossa carne? Nosso espírito ou nossa carne? Que estamos alimentando? Você é um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. E não vai acabar tudo aqui na terra, não. Depois da morte vem mais. Vem mais.
capítulo número 21 de Provérbios, verso número 23, vai dizer: o que guarda a sua boca e sua língua, guarda a si mesmo de angústia. Anda angustiado, anda triste, perdeu alguma amizade? Você tem sido pessoa não grata? Quando você vai chegando na casa de uma pessoa, que pensam aqueles que vão receber em você? Quando você vai passando na rua, que comentam sobre você? É isso mesmo? Vão comentarem sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você fala. Certa oportunidade, nós fizemos uma longa viagem com os pastores e foi 2, 3 dias, e nessa viagem surgiu o seguinte comentário, que naquela viagem revelava o nosso verdadeiro caráter, porque é impossível, através da conversa, através da fala, em 3 dias, não revelar quem verdadeiramente somos nós. Cuidado com aqueles que falam muito. Cuidado. As muitas palavras podem te atrapalhar. Tem pessoas que começam a falar e não te permitem falar, são somente elas que falam. Elas são as donas da razão, da ética, da moral, dos bons costumes e etc, etc. Aquele que guarda sua boca e sua língua, guarda de si mesmo da angústia. Nós podemos medir as nossas palavras. Tem momentos da nossa vida que não é para abrir a boca, que é para ouvir calados. Não é para nós apressurar a dar uma resposta. Não é para nós apressurar a dar uma resposta para ninguém. Falar é algo espiritual. Então, alimentemos o nosso espírito. Como vamos alimentar o nosso espírito? Através do temor ao Senhor. Porque quando temos temor ao Senhor, nós vamos cuidar a nossa língua. O próprio Senhor Jesus disse que é impossível que de uma mesma fonte venha sair água salgada e água doce. Com a língua, diz a palavra de Deus, bendizemos a Deus e amaldiçoamos o nosso irmão. Com a língua, bendizemos a Deus e amaldiçoamos ao nosso irmão. Como está a minha vida? Como está a sua vida? O que eu ando falando? O que você anda falando? Tenho eu aprendido a refrear a minha língua? Temos aprendido isto? A ficar calados? A segurar? Mas eu sou sincero, eu sou sincera, e abri a minha boca e disse umas quantas verdades. Falaste foi da maldade do teu coração. Foi algo totalmente errado e torpe. Era momento de ficar calado. Era momento de frear
A palavra de Deus está dizendo que na ponta da língua está a vida e a morte. E é algo espiritual o falar. Nós podemos estar matando almas através da nossa língua. Você parou para pensar isto? Algo terrível, meu irmão. Que por a nossa causa, pessoas não se convertem ao Senhor. Por a nossa língua. Por aquilo que nós falamos. Por aquilo que nós falamos. Isso é terrível. Mas terrível mesmo. É tempo de nós dar uma olhada para o nosso interior e começar a domesticar, a domar a nossa língua. E isso somente vai ser possível através da presença de Deus sobre nossas vidas, através da presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Pai eterno e meu Deus do céu, Senhor amado, nesta manhã, ó Pai, estamos diante da Tua presença, queremos adorar-te, queremos louvar-te, queremos enaltecer o Teu santo e soberano nome, meu Pai. Ó Deus, quão grande Tu és! Ó Senhor, imenso é o Teu amor, imenso é a Tua misericórdia. Pai Santo, ajuda-nos, ó Senhor, e socorre-nos, ó Pai, a que nós venhamos poder domesticar, dominar a nossa língua, meu Pai. Senhor, que nosso espírito esteja pronto para abençoar ao nosso irmão, para louvar-te e para adorar-te a Ti, Senhor. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, para que não venham sair em palavras torpes da nossa boca. Ó Deus, socorre-nos em nome de Jesus. Amém. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.